Bem-vindos a mais um episódio do Biologando, o podcast onde exploramos os mistérios da biologia de forma acessível e aprofundada. Eu sou a Stephanie Maria, aluna do curso de Biologia da Universidade Estadual do Maranhão. E eu sou Joel Lima. Bom, hoje iremos discutir sobre a LFS, que se trata da Síndrome de Li-Fraumeni, sob uma perspectiva genética. E para isso, nós convidamos dois especialistas que vão estar aqui com a gente, nos ajudando a entender melhor sobre essa síndrome rara e também nos explicando acerca das suas implicações genéticas. Nossos convidados são os nossos colegas, também graduandos do 6º período do curso de Biologia, os acadêmicos Emanuel Luiz e Maísa Palmeira. Bem-vindos ao Biologando. Obrigada pelo convite, Stephanie e Joel, e é um grande prazer estar aqui hoje no podcast, contribuindo aí para a elucidação acerca dessa síndrome. Bom, também é um prazer estar participando aqui do Biologando, e espero poder contribuir bastante aí para a nossa discussão sobre a síndrome de Li-Fraumeni. Muito bem. A primeira pergunta ela é direcionada a Maísa e queríamos saber se você poderia nos explicar brevemente o que é a síndrome de Li-Fraumeni. Claro, Joel. Bom, a síndrome de Li-Fraumeni ela é aí uma condição hereditária rara que aumenta significativamente o risco de desenvolver diversos tipos de cânceres ao longo da vida. Dentre os cânceres mais comuns associados a essa síndrome, nós podemos citar, por exemplo, o câncer de mama, leucemia, tumores cerebrais, dentre outros. E a síndrome de Li-Fraumeni ela é causada principalmente por mutações no gene TP53, que é um gene aí que desempenha um papel crucial na supressão de tumores. Emanuel, poderia nos falar mais sobre o papel do gene TP53 na síndrome de Li-Fraumeni? Bom, Stephanie, o gene TP53 ele é fundamental para a manutenção da integridade do nosso material genético, né, do nosso DNA. Então, ele codifica uma proteína chamada P53, que vai atuar como um guardião aí do genoma. Então, essa proteína, ela monitora o DNA das células e ela vai fazer isso em busca de danos, né? E aí, quando ela encontra esses problemas, né, esses danos, ela pode fazer aí, por exemplo, a parada do ciclo celular, permitindo a reparação do DNA ou então induzindo a morte celular programada, né, que nós chamamos de apoptose, caso o dano ele for irreparável. Então, no caso da síndrome de Li-Fraumeni, as mutações nesse gene, né, no TP53, compromete aí a essa função protetora. Então, se essa proteína ela estiver defeituosa, né, nós podemos compreender que ela não vai conseguir aí realizar as suas tarefas de forma adequada, né, o que vai permitir que células, né, com o DNA danificado, elas continuem a se dividir e eventualmente elas formem os tumores. Maísa, mas como exatamente essas mutações no TP53 elas são herdadas? É importante destacar primeiramente que existem aí várias mutações no TP53 que podem causar a síndrome de Li-Fraumeni. Dentre essas mutações, nós podemos citar, por exemplo, as mutações do tipo missense, onde uma única base do DNA é alterada, resultando aí em uma proteína com aminoácido incorreto, ou ainda as mutações do tipo inserção ou deleção, onde partes do gene são ou adicionadas ou removidas, afetando assim drasticamente a função daquela proteína. Essas mutações que estão ali associadas, né, à síndrome de Li-Fraumeni, elas são geralmente herdadas de forma autossômica dominante. E o que isso significa? Significa dizer que uma pessoa só precisa herdar uma cópia mutada do gene TP53 de um dos pais. Ou seja, se um dos pais tem a mutação, há ali a chance de 50% de passar ou não para os filhos. Algo interessante a se falar ainda acerca dessas mutações é que a maioria das mutações encontradas em pacientes com Li-Fraumeni resulta em uma perda da função da proteína P53. Isso é, a proteína P53, uma vez mutada,
ela não vai conseguir desempenhar o seu papel de supressora de tumores, o que aumenta, assim, a suscetibilidade a múltiplos tipos de cânceres. Como é feito o diagnóstico genético da LFS, Emanuel? O diagnóstico da LFS, ele vai envolver os testes genéticos que vão servir para identificar as mutações no gene TP53. Esse processo ele começa com uma coleta de sangue. Essa coleta também pode ser realizada da saliva. Então, eles vão realizar a extração do DNA dessas amostras. Então, vai haver análise, né, justamente em busca dessas mutações, tanto mutações conhecidas, como também novas mutações. E aí existem diversas técnicas para poder realizar essa análise. Vai incluir, por exemplo, o sequenciamento completo do gene, ou também os testes direcionados para mutações específicas. Em famílias com o histórico de cânceres, que são típicos da LFS, esses testes eles vão ajudar justamente a confirmar o diagnóstico e também orientar a vigilância e o manejo clínico desses pacientes. Em relação ao sequenciamento completo do gene TP53, se trata de uma técnica que permite a análise de todas as bases nucleotídicas do gene, identificando tanto as mutações conhecidas quanto as novas mutações. Então, é uma técnica altamente sensível, porém ela pode detectar uma ampla gama de mutações. Uma outra abordagem que se utiliza é a de painéis de gene, que ela pode testar simultaneamente vários genes relacionados ao risco do câncer, incluindo o TP53, proporcionando uma visão mais abrangente, dos riscos genéticos do paciente. E aí, outro ponto que é importante se falar é em relação ao aconselhamento genético antes e depois do teste. Isso porque ele pode ajudar, esse aconselhamento, a preparar esses indivíduos e as suas famílias para o impacto emocional e prático dos resultados do teste, além de oferecer aí suporte na interpretação dos resultados e nas decisões que serão subsequentes a esse manejo. Maísa, quais são os desafios de diagnosticar LFS? Existem aí vários desafios em relação ao diagnóstico da síndrome de Li-Fraumeni, mas como um dos principais desafios pode se destacar justamente a variabilidade das mutações no TP53, como já falei anteriormente. Algumas dessas mutações elas podem aí ser raras ou podem ainda não ser totalmente compreendidas, o que pode dificultar a interpretação aí dos resultados dos testes genéticos. Algo interessante a se destacar também em relação a desafios é que há ali a questão de penetrância variável, ou seja, nem todos os indivíduos com a mutação irão desenvolver câncer e a idade também ela pode ali variar amplamente. Além disso, existe também a questão emocional e ética de se realizar ali testes genéticos em crianças ou jovens que ainda não apresentam sintomas, mas que podem ter um risco elevado de desenvolver câncer no futuro. Então, esse diagnóstico ele deve ser feito com muito cuidado e com o suporte de aconselhamento genético. Quais são as implicações de se ter um diagnóstico de LFS, Emanuel? Stephanie, receber um diagnóstico de LFS tem implicações significativas para a vida do paciente e da sua família. Uma das principais consequências é a necessidade de um programa de vigilância rigoroso para detectar precocemente qualquer sinal de câncer. Isso pode incluir exames de imagem frequentes, como as ressonâncias magnéticas, as tomografias, e além das consultas regulares com especialistas em oncologia. A detecção precoce ela é crucial, porque ela permite o tratamento mais eficaz dos cânceres antes que eles se tornem avançados, e além disso, as pessoas diagnosticadas com LFS, elas precisam ser aconselhadas sobre a importância de um estilo de vida saudável e evitar fatores de risco conhecidos para o câncer, como, por exemplo, o tabagismo, a exposição excessiva ao sol, por exemplo, Outro aspecto importante é o impacto psicológico, Saber que se tem uma mutação que aumenta o risco de câncer, ela pode ser estressante e causar a ansiedade, por exemplo. Então é fundamental que os pacientes
eles tenham acesso ao suporte psicológico e também o aconselhamento para lidar com esses desafios. E o grupo de pacientes, né, o grupo de apoio de pacientes, a educação sobre a condição, também pode ser muito, muito útil aí nesse processo. Mas existe algum tratamento específico para indivíduos com LFS? Bom, não vai haver aí um tratamento específico para a síndrome de Li-Fraumeni em si, mas sim para os cânceres que podem surgir como resultado da síndrome. E para isso segue-se os protocolos padrões de tratamento oncológico, que inclui aí a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Algo interessante que pode ocorrer aí durante esse tratamento é que, devido à predisposição genética, as estratégias de tratamento podem ser adaptadas para minimizar os riscos adicionais ao paciente. Em alguns casos ainda, algumas medidas preventivas, como mastectomias profiláticas, elas podem ser consideradas, isso com o intuito ali de reduzir o risco de câncer de mama em mulheres com mutações no gene TP53. Além disso, existe aí pesquisas que buscam terapias que sejam direcionadas e que possam ali beneficiar especificamente os indivíduos com mutações no gene TP53. E essas terapias, elas visam ali tanto restaurar a função da proteína P53 ou ainda explorar outras vias celulares para combater ali os tumores. Agradecemos muito aos nossos convidados, Emanuel Luiz e Maísa Palmeira, por compartilharem seu conhecimento conosco hoje. Bom, foi uma conversa extremamente informativa e espero que todos os nossos ouvintes eles também tenham aprendido e tenham aproveitado tanto quanto nós que estamos aqui presentes. Fiquem atentos para o próximo episódio do Biologando, onde continuaremos a explorar os mistérios da biologia. Até a próxima!